Agora é hora da política. Prisco, uma boa tarde para você. Tudo bem, Diane? Tudo bem. Hoje pela manhã você conversou com o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes? Exatamente, ex-governador do Ceará, ex-prefeito de Fortaleza, ex-ministro da Fazenda e 2 vezes candidato à presidência da República. Foi uma entrevista interessante. Está aqui em Florianópolis. Ele está em Florianópolis, esteve em Camboriú, Chapecó, ontem, hoje em Florianópolis, com palestras e convivências aí, interagindo partidariamente com a turma do PDT. E gravamos no gabinete do líder do partido, Rodrigo Minotto, hoje pela manhã, a entrevista que você vai acompanhar agora. Governador Ciro Gomes, satisfação tê-lo aqui. E aí, como é que está esse Brasil? De cabeça para baixo, mas tem condição de desvirar desde que a gente faça um esforço em que a política volte a cumprir a mínima tarefa para a qual ela existe como obra humana, que é construir os caminhos de identificar as razões das nossas patologias, das nossas doenças, das nossas crises e construir pelo esforço coletivo, ouvindo os diferentes, o caminho para sair disso. A crise mais grave é moral, política ou econômica? Ou elas se entrelaçam? Elas se entrelaçam pesando muito gravemente. Na prática, o mais grave é o econômico, na medida em que há 14 milhões quase de brasileiros desempregados, você tem quase 10 milhões de brasileiros empurrados para a informalidade, sofrendo todo tipo de humilhação nas ruas das cidades brasileiras. Isso é a antivéspera de uma violência que está se vulgarizando, matando quase como um genocídio. Os nossos números são piores do que a guerra civil na Síria, na violência impune, tocada pelo narcotráfico, pelo crime organizado, ante uma absoluta impotência, quando não uma omissão da União Federal. Agora, as reformas constitucionais são indispensáveis, especialmente a previdenciária. Nós precisamos consertar as contas do país, portanto, precisamos desenhar um modelo sustentável para o financiamento da Previdência. Portanto, a manchete é correta. Assim como precisamos desenhar uma institucionalidade nova para a política, para proteger o Brasil dessa contradição cíclica da mentira generalizada, da falta de controle social sobre os exercícios dos mandatos, da presença do dinheiro podre, agora inclusive do crime organizado na política, mas a forma como que estão se conduzindo essas verdadeiras e importantes questões são completamente erradas, as fórmulas. Por exemplo, nenhum país do mundo impõe a um professor que ele dê 49 anos de aula para ter direito à aposentadoria integral. Nenhum país do mundo obriga um policial a correr atrás de bandido por 49 anos. Num país em que a mulher do povo extensamente cumpre uma dupla jornada de trabalho, não é definitivamente justo igualar a idade mínima com os homens. O Brasil tem uma realidade regional bastante distinta. Você tem a expectativa de vida num carvoeiro, em Criciúma, ou de um trabalhador rural do semiárido, ou do fundão da Amazônia, onde há 700 mil casos de malária por ano, ou numa periferia de São Paulo ou do Rio, a expectativa de vida não chega a 60. Você equalizar com o trabalhador de gravata no ar-condicionado não é razoável. Tem que observar as peculiaridades. Tem que entender o país, tem que ser justo, porque o problema da Previdência no Brasil são os privilégios. Você tem hoje 2% dos beneficiários, levam aí quase 1/3 da receita da despesa da Previdência. Hoje a Câmara vota a reforma política, distritão, fundo. Como é que avalia esses exageros todos? Eu acho uma imoralidade que é um verdadeiro bofete no rosto do povo brasileiro. Porque o que nós precisamos é baratear as campanhas. O que é que eles estão fazendo? O sistema distritão encarece dramaticamente as campanhas. Nós precisamos transformar o exército do eleitor na relação com os partidos num exercício de apoiar ideias, projetos, planos, de maneira que os homens tenham compromisso com essas ideias e possam por elas ser cobrados. Esse distritão transforma o exercício da política num individualismo exacerbado. Fulano contra Beltrano, não tem mais coletivo, não tem mais partido, não tem mais ideologia. E nisto, nos igualando ao Afeganistão, que é o único país do mundo conhecido que pratica esse gesto, impede o voto identitário. Impede a renovação. Então as expressões do feminismo, da comunidade LGBT, do ambientalismo, tudo isso deixa de ter espaço para competir e o jovem nunca mais conseguirá entrar na política brasileira. Ou seja, é o oposto do que precisamos fazer. Confirmada ontem a delação de Lúcio Funaro. Isso pega no coração do governo? Pega porque ele era o doleiro que fazia, vamos dizer, a lavagem de dinheiro para o Temer e para o Eduardo Cunha. Muito bem. E agora eu lhe perguntaria o seguinte... Por Moreira Franco, por Humberto Lucá, por Eunício Oliveira, para essa quadrilha que manda no Brasil. Muito bem. É discurso de candidato, né? Eu só serei candidato numa circunstância, o PDT desejar. Eu tenho muita vontade de ajudar o Brasil a achar o caminho. Sei, com a minha lucidez, minha experiência. Já foram uma ou duas candidaturas? Já fui 2 vezes. Agora eu estou mais maduro, estou pronto. Nós estamos aqui na companhia... Velho querido amigo. Alegre do engenheiro Leonel de Moura Brizola. Ele inspira ainda? Me inspira bastante. Fui amigo dele, colega, governador, e tive dele o último voto da vida dele para presidente da República. Tive a honra de receber esse voto. Muitas das ideias deles
dele ainda são atuais? O trabalhismo está renovado como ideia para o mundo. Porque o trabalhismo ele resolve uma contradição da esquerda tradicional, que é a relação do Estado com a iniciativa privada. Nós respeitamos a iniciativa privada, consideramos a iniciativa privada uma ferramenta importante para o progresso da humanidade. Porém, colocamos a questão do desenvolvimento numa interatividade entre um Estado enxuto, musculoso, saneado, com a iniciativa privada convergente com essa iniciativa, e temos a clareza da questão nacional e a clareza de que o imperativo moral é trabalhar para superar a pobreza e a miséria. Tem nada mais atual para o mundo e para o Brasil? Para fechar, apoio de Lula da Silva seria bem recebido? Quem é candidato majoritário gostaria de receber o apoio de todo mundo, mas eu não quero, especialmente nesse momento, deixar de dizer o que eu penso com franqueza para a população brasileira, porque eu estou na tarefa de construir primeiro uma corrente de opinião. Depois eu vou fazer simpatias e atrair votos, porque também sou um velho ganhador de eleições. Tá certo. Muito bem, estamos aqui com o Brizola, olhando para um dos seus grandes amigos que está acompanhando a entrevista. Ministro Manel Dias, meu amigo maneco catarinense, barriga verde. Muito bem, muito grato. Sucesso Obrigado na caminhada. a você, meu irmão. Satisfação. Obrigado. Então, Prisco, certamente muitos curiosos, assim como eu, eu ia lhe perguntar o que o quadro do Brizola, nesses 5 minutos de entrevista com o Ciro Gomes, estava fazendo lá. Acho que o Léo Coelho definiu bem. O primeiro papagaio de pirata morto é que o Juan observou as tomadas ali e não poderiam ficar aparecendo. Então, o nosso cinegrafista sugeriu a foto do Brizola e que eu recebi bem. Não sou gaúcho, não sou caudilho, sou catarinense, mas admirava, sem dúvida nenhuma, Leonel de Moura Brizola, muito mais pelo seu charme político, pela sua inteligência, do que propriamente pelo seu papel como gestor. Basta ver como o Rio de Janeiro está hoje e é resultado muito da sua administração lá no Rio de Janeiro. Para encerrar rapidamente uma informação, Yudiane. Michel Temer está recebendo agora, às 17 horas, Raimundo Colombo em audiência no Palácio do Planalto. 2 temas na pauta, administrativamente falando. Centro de Convenções de Balneário Camboriú e também o Fundan 2, 700 milhões, que seriam liberados pelo BNDES e pelo Banco do Brasil para investimentos nas prefeituras e nos municípios de Santa Catarina. Expectativa grande em relação a esse encontro. Prisco está de aniversário hoje? Estamos ficando mais experientes. Parabéns, Cláudio Prisco Paraíso, parabéns. Muita Obrigado. paz, muita saúde. Continue com a gente sempre. Obrigado. Bom,